Oi, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa e hoje nós vamos continuar nosso assunto sobre concordância verbal. Hoje nós vamos ver mais algumas regrinhas, além da regra geral que nós vimos na nossa aula passada, certo? Então vamos lá. Na aula passada, nós vimos a regra geral, que é a de que o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Na aula de hoje, nós vamos ver a regra correspondente ao sujeito composto e ao pronome apassivador. Então, quando nós temos uma oração que tem o sujeito composto e quando nós temos uma oração em que aparece um pronome apassivador, como fica a regra da concordância verbal? O sujeito composto, quando vem depois do verbo, o verbo pode ir para o plural ou ele pode concordar com o núcleo mais próximo. Então, quando nós temos um exemplo de sujeito composto, que é aquele que tem dois ou mais núcleos, o verbo ou fica no plural ou concorda com o núcleo mais próximo. Vamos ver o exemplo. Pararam o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. Então, aí nós temos o verbo pararam e o sujeito composto, que é o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. E o verbo está no plural. Na frase abaixo, nós temos parou o WhatsApp, o Facebook e o Instagram. Então, nessa frase, nós já vemos que o verbo parou está concordando com o núcleo mais próximo. Então, nós temos esses dois casos. Se temos um caso de pronome apassivador, o verbo concorda com o sujeito, seguindo a regra geral. Então, se temos um sujeito simples, que está no singular, o verbo também estará no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo estará no plural. Nós vamos ver alguns exemplos em imagens, em placas. Alguns vão estar corretos e outros incorretos. Vamos analisar. Conserta-se calçados. A gente vê que calçados está no plural. Então, o verbo aí, conserta-se, ele deveria também estar no plural. Então, o correto seria consertam-se calçados. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Aluga-se apartamentos. Outro caso também que está errado. Apartamentos está no plural. Então, o verbo deveria estar também no plural. Então, deveria ser aluga-se apartamentos, ok? Vamos para o último exemplo. Precisa-se de pedreiro. Aí, nós temos, sim, uma frase que está correta. Precisa-se de pedreiro. Se pedreiro está no singular, então o verbo aí também está no singular, concordando de maneira correta. Então, esses são os nossos exemplos de concordância verbal.